Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. É a primeira vez que você está chegando por aqui, então primeiramente seja muito bem-vindo. Venha fazer parte dessa comunidade que ama ler a palavra de Deus. Nós estamos, queridos, refletindo e meditando especificamente sobre o livro de 2 Reis. Sim, queridos, estamos na porção capítulos 15 e capítulos 16, dois capítulos onde nós vamos extrair diversas chaves espirituais. Então pegue sua Bíblia e vamos juntos. E a porção de hoje se inicia com um texto repleto de mudanças políticas e espirituais, revelando a instabilidade causada pela desobediência ao Senhor. O capítulo 15 é marcado por uma sucessão de reis tanto no reino de Judá quanto no reino do norte, no reino de Israel. Começamos com Uzias, que reinou em Judá por 52 anos. Ele fez o que era reto diante do Senhor, mas não removeu os altares idólatras. E por causa disso, por causa dessa, vamos dizer assim, dessa ausência de ação de Uzias, Deus permitiu que ele fosse ferido com lepra e passou seus últimos dias isolado em seu palácio, enquanto seu filho Jotão administrava o reino. Esse detalhe, queridos, nos ensina algo importante. A obediência parcial ainda é desobediência. Uzias foi fiel em muitas coisas, mas deixou brechas e isso acabou custando muito caro. Enquanto isso, em Israel, nós vemos uma sequência caótica de reis: Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías e Peca. É um período de muita instabilidade, traições e assassinatos entre os próprios reis, exatamente, um tomando o lugar do outro através de traição. E que todos esses reis têm em comum? A Bíblia diz que todos continuaram nos pecados de Jeroboão, ou seja, mantiveram a idolatria e afastaram o povo da verdadeira adoração a Deus. Eram reis maus aos olhos diante de Deus, porque levou sempre e sempre o povo para a idolatria. E durante o reinado de Menahem, a Assíria começa a ganhar espaço. Menahem até paga tributo ao rei da Síria para poder se manter no trono. Isso era um sinal claro de que o povo de Israel estava perdendo sua força e a sua independência. E enquanto Judá mantinha alguma estabilidade devido à fidelidade ali do rei Uzias. Ainda que com falhas, Judá ainda permanecia estável. Israel estava afundando cada vez mais no caos ao desprezar os ensinamentos do Senhor. Esse capítulo, queridos, é um alerta para todos nós. Quando nós abandonamos os princípios de Deus, a consequência é a instabilidade, seja na vida espiritual, emocional ou até mesmo na nossa vida social. Mesmo líderes com boas intenções, como Uzias, podem falhar se não obedecerem completamente. E aqueles que persistem na rebeldia, como os reis de Israel, acabam colhendo destruição. Que possamos aprender com essas histórias a buscar um relacionamento sincero com Deus, com obediência total e coração quebrantado. E no próximo capítulo veremos o quanto a infidelidade a Deus pode corromper até os líderes mais poderosos. E nesse capítulo nós somos apresentados ao rei Acais, que reinou sobre Judá por cerca de 16 anos. Mas diferentemente do seu pai Jotão, Acais não fez o que era reto diante do Senhor. Pelo contrário, seguiu os caminhos dos reis de Israel e chegou ao ponto de sacrificar seu próprio filho em rituais pagãos. Isso mostra o quão distante estava o coração desse rei, estava distante da presença de Deus. Quando Acais é ameaçado por dois reis, o de Israel e o da Síria, em vez de buscar o Senhor, ele procura ajuda junto ao império da Síria, entregando os tesouros do templo como pagamento. Não bastasse isso, Acais vai ainda mais longe. Ele visita Damasco, vê um altar pagão e decide copiar aquele altar para colocar esses utensílios e aqueles altares pagãos dentro do templo do Senhor em Jerusalém. Realmente uma atitude covarde e uma atitude derradeira do rei Acais. Acais altera o altar, o lugar de adoração, ele substitui o altar original e muda os rituais estabelecidos por Deus
tudo para agradar a si mesmo e para agradar os estrangeiros que tinham sido estabelecidos em Judá. Ele trata o que é sagrado com desprezo, mostrando que para ele política e prestígio estavam acima da obediência a Deus. Esse capítulo é um verdadeiro retrato da decadência espiritual. Um rei que deveria liderar o seu povo nos caminhos do Senhor se torna o primeiro a desviar e a conduzi-los ainda cada vez mais longe da presença do Senhor. A história de Acais nos deixa uma mensagem muito clara. Não podemos negociar os princípios de Deus para obter soluções fáceis ou alianças humanas que venham nos beneficiar. Buscar ajuda onde Deus não está presente sempre resultará em um desvio, idolatria e em perdas profundas. Meus queridos irmãos, que nós possamos ser diferentes do rei Acais, que em tempos de medo, pressão ou crise nós possamos ser guiados apenas pela fé, confiando que o nosso socorro vem do Senhor e não de alianças com esse mundo. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que sim, porque vocês estão até o final desse vídeo, então eu quero te pedir, por favor, curte, comenta, compartilha esse vídeo e segue o canal para não perder nenhum conteúdo. E chegou a hora também de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!